Meus irmãos, desde ontem nós temos tido a alegria de ouvir a palavra de Deus pelo reverendo Heber Campos. Ele falou para nós à tarde, falou à noite, falou hoje de manhã e vai nos pregar hoje a palavra de Deus nessa última ocasião conosco. Ele vai pregar para as crianças, vai orar pelas crianças também e depois ele vai pregar para nós, para a igreja. Reverendo Heber Campos. Houve uma família de quem eu vou falar hoje que provavelmente nasceu, mas vivia em Belém. Oh, se adiantando tudo. Mas não é de Davi que eu vou falar agora, não. Eu vou falar de uma mãe, um pai e 2 filhos. Não. O nome da mãe era Ruth. O nome do pai era, não sabe, Elimeleque. Você conhece? Quem contou para você? Meu pai. Ah, o seu pai? É, né? Agora, quem de vocês lembra o nome dos filhos desse casal? Malom e Quilion. Eles moravam em Belém. Vocês sabem o que significa Belém em inglês e em hebraico? É Bethlehem. Bethlehem. Vocês sabem o que significa Belém? Casa, muito bem. Casa do pão. Não era padaria, mas era casa do pão. É o lugar onde se planta trigo, cevada para fazer pão. E chegou um tempo que o pão faltou. O pão faltou, a padaria fechou. Não é? Não existia padaria naquela época. Ele está certo. Ele está dizendo que não existia padaria na época, eu tenho que concordar. Mas não tinha mais pão. Então eles resolveram, preste atenção, eles resolveram sair da cidade de Belém e eles foram para um país diferente, que tinha uma religião diferente, que tinha um costume diferente, que tinha uma língua diferente. Hã? Foi para casa aqui? Foi por causa que secou. Ah, eu não sei o que. O trigo está certo. É porque não chovia, né? Não é igual aqui que chove o tempo todo. Então eles foram embora para Moabe. É uma terra, não é distante, não é? Mas era, para quem anda a pé, é longe, mais ou menos 70, 80 quilômetros. Eles foram embora. O que eu vou falar agora é para vocês, pais. Os 2 filhos de de Noemi e Elimeleque, Malom e Quilion. Quando eles foram lá para a terra de, mesmo onde? Moabe. Eles fizeram alguma coisa que não devia acontecer no meio do nosso povo hoje. Eles se casaram com 2 mulheres que não criam no Deus verdadeiro. E eu ver se vocês sabem, hein? Você sabe o nome das 2 mulheres? Não. Ruth e Orfa. Eles casaram com 2 mulheres que não criam em Deus. Eu vou pedir uma coisa para vocês, pais. Que vocês orem por seus filhos desde agora, para que Deus dê ou uma mulher, ou se é menino, ou um homem, se é menina, para que eles casem com gente que ama ao Senhor. Eu me lembro que eu era pequeno, minha mãe orava, eu não entendia muito bem essa história, mas ela orava: Senhor, arranja uma mulher para o Heber. Heber sou eu. Arranja uma mulher crente para ele. Eu não entendia muito bem isto. Mas hoje eu entendo muito claramente. Orem
desde pequenino, não espere eles começar a namorar, começar a se engalfinhar para fazer oração por eles. Orem desde agora, para que Deus dê a eles uma família cristã. Porque aqueles de vocês que desobedeceram, hoje comem o pão que Deus amassou. Eu vou falar isso porque é sobre providência. Em última instância, quem está por detrás das coisas é Deus. Então, quem quer casar aí? Que pergunta besta, né? Você quer ter uma família um dia? Você quer ter um marido ou uma esposa? Esse aqui é assanhadinho ali, gostou. Mas é... Exatamente. E vocês têm que começar a pedir a Deus. Você, filho, como se chama? Miguel. Quando você for dormir em casa de noite, fala uma coisa que talvez você não esteja acostumado e porque vocês não ensinaram isto. Fala assim: Pai do céu, eu ainda sou menino, eu não tenho desejos agora de casar e nem posso, mas quando chegar o tempo, me arranja uma esposa linda, não é assim? Pode ser, é bom, mas me arranja uma mulher que te ame, Senhor, uma mulher que creia em ti, para que vocês podem ser bonitos, marido e mulher, vocês podem ter riqueza, vocês podem ter inteligência, mas se vocês não comungam na esfera mais importante da vida, que é a vida relacional com Deus, tudo vai água abaixo. E alguns de vocês sabem disso. Então peçam a Deus para vocês terem uma esposa cristã, no caso vocês três. Hã? Eles dois. Esse é Miguel e esse é Miguel. Legal. 2 Miguéis. Esse daqui é o Filho do pastor. filho do pastor aqui. Isso. E o outro de outro. Ela é boa de informação. Então, vocês peçam a Deus um Marido. Isto. Ainda bem. Porque esse negócio de pedir todes, não, longe de nós isto. Tá? Nós temos que ter pessoas cristãs casando com pessoas cristãs. Ruth e Orfa eram mulheres ímpias, ou seja, elas não criam em Deus. Não. O Malom e o Quilion se casaram com elas e se lascaram. O que Deus fez? Salvou elas. Você acha que Deus salvou as duas, a Ruth e a Orfa? Castigou. O que Deus fez com elas? Deus fez os maridos delas morrerem. Vocês já pensaram se Deus fizesse assim com alguns de vocês aqui nesta noite? Mas alguns de nós desobedecemos a Deus. Nós casamos os nossos filhos sem que eles fossem crentes, as esposas e os maridos. Então Ruth, que é a moça da história que eu vou contar hoje. Hoje eu vou falar demais, tá? Vocês não... Hã? Isso, só salvou Ruth. Providência. Deus não salvou Orfa. Providência. Lembra que nós vimos o que providência é? Providência diz respeito a todos os atos que acontecem na nossa vida. Sejam eles bons ou ruins, agradáveis ou desagradáveis. Tudo é parte da obra providencial de Deus. Então, eu vou contar a história de 2 viúvas. Ruth e Noemi, que voltam para a casa do pão, porque o pão voltou a ser fabricado lá. Tá bom? Vamos fazer oração?
Vamos orar, meu filho. Ô, Miguel, vamos acordar aqui. Vamos ficar. Vocês aqui, eu vou ficar de pé. Vocês aqui. Os adultos fiquem sentados. Vamos orar a Deus juntos. Senhor, nós pedimos por estas crianças, para que à medida que elas crescem, elas tenham consciência desta verdade. E ajuda os pais delas a suplicarem a Ti a graça deles casarem-se, terem filhos crentes, mas maridos ou esposas crentes. Cuida da nossa igreja para que ela não se misture e venha a se perder amanhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar agora. Houve fome na casa do pão. O casal com os 2 filhos foram embora para Moabe, uma caminhada de 80 a 90 quilômetros, e eles tiveram experiências muito desagradáveis. Eu acho que Noemi e Elimeleque, eles brincaram com Deus, eles deixaram os 2 filhos se casarem com 2 moabitas. A Noemi levou uma pancada tremenda, a ponto de um dia ela dizer para Ruth: não me chame Noemi, mas me chame Mara, porque eu sou uma mulher amarga. Ela sentia as mãos pesadas, ela sentiu as mãos pesadas da providência divina, levando o marido dela, o Meleca lá, o Elimeleque, e os 2 filhos, Malom e Quilion. E eles passaram 10 anos naquela terra. 10 anos. E ela ficou perdida numa terra estranha, com um Deus estranho, com costumes estranhos. Até que um dia ela disse para as 2 noras, Orfa e Ruth: vamos voltar para Belém. Na verdade, quem ia voltar era só ela, porque as outras 2 nunca tinham estado em Belém. Eu fiz algumas mensagens na minha igreja. A primeira foi a saída de Belém. Depois os infortúnios em Moabe. E agora a volta para Belém. E o texto fala aqui no verso 6 do capítulo 1 de Ruth. Então se dispôs ela, Noemi, com as 2 noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. A padaria abriu de novo. E ela foi com suas 2 noras, ou foi o que ela disse. Uma de suas noras disse, o coração dela estava em Moabe. O coração dela ainda estava preso a Quemosh, o deus dos moabitas. E ela não quis ir. Houve uma troca de beijos muito emocionante. A Orfa chorou, a Noemi chorou, mas a outra moça, jovem mulher, ela resolveu seguir com Noemi. Eu vou trabalhar com isto, eu vou fazer 2 em 1, 2 sermões em um aqui, vocês tenham paciência em me ouvir. A volta para Belém foi porque a fome havia acabado. Então, Noemi se dispõe e larga a terra onde tinha ficado por 10 anos. Ela podia permanecer ali em Moabe com as suas 2 noras, ela poderia voltar para sua terra em Belém, ela
poderia despedir as duas noras para que elas voltassem para a casa de seus pais, para que arranjassem marido, e foi o que aconteceu. Noemi poderia incentivar as suas duas noras a se casarem com moabitas e permanecessem ali, na idolatria da terra. Isso passou pela cabeça de Noemi. Alguém leia aí 1:9. Ruth 1:9, bem alto. Isto, vão arranjar marido, minhas filhas. Vão arranjar marido, aí em Moabe. Parece que a ideia de Noemi da volta para a casa dos pais não tenha agradado as suas duas noras, então ela sugere novo casamento para elas. Noemi poderia continuar com elas onde quer que ela fosse, o 10, e disseram a ela: não, iremos contigo ao povo, ao teu povo. Até a órfã topou, só a princípio. Depois ela desistiu. Na volta para Belém, elas não tinham como se alimentar, elas não tinham como se vestir, elas não tinham quem haveria de lhes dar abrigo. Então Orfa, com um beijo, se despede e há uma choradeira danada ali. Os belemitas eram monoteístas, os moabitas eram politeístas. Noemi não tinha condições de sustentar suas duas noras em sua volta a Belém. Seria fardo demasiado para ela. Para suas duas noras, seria melhor elas permanecessem na própria terra para constituírem novas famílias. Até ela disse assim: eu já sou meio usadinho, já sou meio velhinha, então, por favor, não esperem eu me casar, eu ter filhos novamente e vocês esperarem eles crescerem para vocês se casarem com eles. Não dá! Ela tinha várias ideias na cabeça. Isso aqui está no versos 11 a 13 do capítulo 1. Resumindo a história, somente Ruth voltou. 14 a 17 eu vou ler, escuta. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e aos seus deuses. Voltar para a terra é voltar para outros deuses. Para os velhos costumes, para os velhos hábitos, para a velha moral. Disse, porém, Ruth: não fique me incentivando, não me instes, para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, sogra. Porque, aí vem um verso lindo. Porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí eu serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Se você tivesse, sogra, uma nora desse tamanho, dessa Jaez, desse quilate. A despedida foi cheia de grande emoção. O texto fala no verso 14: então de novo choraram em voz alta. Quando Noemi quis despedir-se das suas noras, houve grande pranto da parte de ambas. A despedida, na verdade, foi de uma só, a órfã que ficou. A despedida ficou fora do pensamento de Ruth. Ruth falou: não vou me despedir da senhora, não, de jeito nenhum. O texto fala que Ruth se apegou a ela. Ruth a amou.
E quando Noemi percebeu a intenção de Ruth de não voltar com Orfa, disse assim: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo, aos seus deuses, também volta tu, segue a tua cunhada, é a melhor coisa que você pode fazer. Você percebe, até aí ela ainda estava vacilando, ela não estava raciocinando de modo correto. Ela estava instando as suas noras a voltarem para os velhos costumes. Não cometa o mesmo erro que eu cometi vindo para Moabe. Não vá para Belém, lá você vai ficar deslocada, lá você vai ficar isolada. Noemi mexeu nos brios religiosos de Ruth. Até essa altura, Noemi não sabia que a providência estava trabalhando na vida da sua nora. Ela não entendia que Deus estava operando na vida de Ruth. Ruth foi taxativa, ela falou assim: sogra, não me pressione a te deixar, não me instes a te abandonar, não me obrigues a desertar de ti, não me obrigues a voltar para a minha terra, para a minha velha região, para os meus deuses, eu não quero a minha vida antiga, sogra. Até então, Ruth também não havia percebido a grande mudança que o testemunho ou que o exemplo da sua sogra causara nela. É nessa hora aflitiva que as duas se veem a providência divina, ainda que a doutrina providência não era conhecida na época. Elas perceberam que alguma coisa havia acontecido na vida. Esse verso, que é cantado às vezes nos casamentos, lembram? Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. E o noivo canta para a noiva. Não tem nada disto. É cântico de uma nora para uma sogra. Nós tiramos do contexto as coisas. E nós tornamos essa frase dela, o teu Deus é meu Deus e o teu povo é meu povo, e botamos uma dose de idílio, uma dose de romance, quando a Escritura não nos autoriza a fazer isto. Na linguagem do Novo Testamento, a atitude de Ruth mostra a sua conversão à fé dos hebreus. A Ruth não tinha nada a ganhar em voltar para Belém. Ela iria enfrentar pobreza e rejeição. A essa altura, Ruth nem pensava em casar-se de novo. Ela nem sabia da existência de Boaz. Ela prendeu-se a Noemi por causa da fé. E a despedida se tornou numa demonstração de lealdade e de fé. Olha só, uma moabita dizia assim: o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Isto é belo. É maravilhoso ver uma mulher largar suas tradições, largar os seus costumes, largar o comportamento moral, largar os deuses múltiplos que eles tinham, para abraçar a fé num Deus só, que era o Deus de verdade. O teu povo é o meu povo. A ideia de povo era muito mais forte do que a que nós temos hoje, porque no contexto do Antigo Testamento, o conceito de povo estava ligado por laços de fé. Você ir para Israel é você abraçar a fé de Israel. O teu povo é o meu povo. E para abraçar o povo de Israel, Ruth teve que abandonar a sua cultura, seus costumes, a sua religião antiga. E ao abraçar o novo povo, Ruth abraçou a fé desse povo. Ela renunciou o que é mais caro. A nossa fé, a nossa religião é a coisa mais cara que existe em nós. Se há alguma coisa que marca uma pessoa, é
em quem ela crê, como ela crê. E ela rompeu com os laços antigos, isso é extraordinário. Na verdade, ela se tornou uma espécie de traidora dos moabitas. E Ruth abraçou o novo Deus. O teu Deus, sogra, vai ser o meu Deus. Aliás, vai ser não. É o meu Deus. Ela não sabia o quanto Deus havia trabalhado ainda na vida dela. Quando ela foi ordenada para ir embora, vai embora. Volta para os teus deuses, volta para Quemosh, volta para os costumes. Ela disse, não posso mais. Talvez alguns anos antes, ela teria voltado, mas a influência do pensamento, do comportamento, do exemplo da sua sogra foi muito importante. Ela não tinha de quem aprender nada. Então, um novo Deus ela abraçou. A despedida se tornou numa demonstração de lealdade espiritual. Ruth se voltou do politeísmo para o monoteísmo. Ela abandonou os vários deuses que os moabitas tinham. É a descrição clara de genuíno arrependimento. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, uma vez lhes disse assim, eles proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Eles proclamam como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para adorardes o Deus vivo e verdadeiro. É o que estava acontecendo com Ruth. O exemplo isolado de Ruth foi uma antecipação do que haveria de acontecer a muitas pessoas no tempo de Paulo. Ruth nunca havia estado em Belém, mas trazida pela graça de Deus, pelo exemplo, pelas palavras, pelo comportamento da sua sogra, ela se voltou para o Deus dela. Ruth rejeitou Quemosh e aceitou Jeová. Ruth se voltou dos deuses mortos e foi para o Deus vivo. É provável que Ruth não entendesse muita coisa da teologia do Antigo Testamento, pois ainda o Antigo Testamento não tinha sido desenvolvido, só havia a essa altura o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da lei. E numa hora de grande necessidade, ela fez o que todos vocês, todos nós devíamos fazer. Ela correu para o refúgio. Ela correu para o lugar certo, no Deus verdadeiro. Eu não sei como é que ela descobriu isso. É provável que ela tenha seguido o exemplo da sua sogra, mas é alguma coisa que ela percebeu somente na hora da confissão, na hora do reconhecimento. Ela disse, não, sogra, eu não posso largar a senhora, porque eu creio como a senhora. Eu creio como o povo da senhora. Eu abandono os meus deuses e eu aceito, eu creio no Deus verdadeiro. Veja que a despedida se tornou numa demonstração de lealdade, de profundos laços de família. Veja essa frase dela que eu não li ainda, verso 17. Onde quer, sogra, onde quer que tu morreres, eu morrerei. E ali eu serei sepultada. Faça-me o Senhor, isto é, faça-me Jeová, é a palavra hebraica aqui. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Juntamente com a sua declaração de fé, ela dá uma declaração de lealdade, de profundos laços de família. Sabe, morrer e ser sepultada é alguma coisa que a gente não pensa. Mas eu lembro que Abraão queria morrer e ser sepultada onde a sua mulher
foi sepultada, porque morrer na pátria é a coisa melhor que pode acontecer. Noemi ia morrer na sua terra, em Belém da Judéia. E Ruth abriu mão do privilégio de querer ir morrer na sua terra. Ela foi na terra de Noemi. E ali eu quero ser sepultada com a senhora. Arrependimento significa que você aprendeu com os erros do passado. E se você se arrepende do seu passado, se você percebe que bagunçou a sua vida por causa do seu passado, e se você está cansado de viver como um pagão, venha para o lugar onde os cristãos se reúnem. Junte-se ao povo de Deus. Partilhe da crença dos cristãos. Desfrute da alegria interior dos cristãos. Abrace o Deus dos cristãos. Ainda que você permaneça na sua própria terra, que no caso nosso é o Brasil. Simplesmente volte para a fé daqueles que amam a Cristo Jesus. Somente então você encontrará descanso para a sua alma. Aí no verso 22, escuta lá. Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. O pão tinha voltado para casa do pão. E eu acho que se houvesse um intérprete, reverendo, um intérprete mais arrojado, teria traduzido assim, que Ruth voltou porque era o tempo da Oktoberfest, o tempo da festa da cerveja, porque a cerveja é feita de cevada. Mas isso aqui é brincadeira minha. O tempo de Deus sempre é impecável. As duas viúvas precisavam desesperadamente da estação da colheita para que pudessem sobreviver. Não tinham recurso algum. Os homens da vida dela haviam desaparecido. 3 homens. O esposo da Noemi e os 2 filhos, que são maridos dos 2 filhos. Das duas são esposas dos 2 filhos. E os filhos morreram, moços ainda. Nem filhos eles chegaram a ter. Alguma coisa estava por acontecer, mas ninguém sabia de nada. Nem Noemi, nem Ruth, nem Boaz. Mas o santo Deus estava executando um plano de antemão bolado. Providência. Deus, por detrás dos panos, sem contar nada às 2 viúvas, começou a preparar, a executar os seus planos. E ao executar os seus planos, Deus prepara gente, prepara pessoas. Depois de 3 funerais, 2 viúvas viajam para a terra de Belém. Mas não havia promessa nenhuma do cuidado de Deus. Não havia nenhum traço da providência na vida delas. A única coisa que que Noemi sabia é que havia lá um parente do seu marido. E ela não sei se sabia o nome dele. Não se esqueça de que ao chegar em Belém, eu repito o que eu disse, ela disse à sua nora, não me chame mais de Noemi, me chama de Mara. Sua vida havia se tornado virado de cabeça para baixo. Ela continuava a pensar que Deus a tinha tratado muito duramente. A única coisa boa da vida de Noemi é a nora que ela tinha. Via de regra, em todos os seus atos providenciais, Deus opera imediatamente. Isto é, Deus usa meios, Deus usa pessoas para fazer com que outras pessoas recebam as bênçãos dele. Ele prepara pessoas que, mesmo que não saibam que estão sendo preparadas,
Deus opera de modo que nós não podemos ver senão somente quando as bênçãos chegam. Deus preparou Noemi. Embora Noemi não soubesse, Deus já estava trabalhando para o futuro dela durante os amargos dias de Moabe. Os anos de ternura são sempre precedidos pelos anos de tormenta. Vieram os anos de tormenta primeiro, onde ela perdeu a mulher, o marido e os 2 filhos. E então, alguma coisa nova estava por acontecer, mas ela não sabia ainda. Deus se serve de situações estranhas em nossa vida, mas Ele opera por detrás de tudo o que acontece conosco. Eu tentei falar algumas coisas disso com vocês hoje. Deus preparou Ruth. Providencialmente, Deus fez com que Ruth se tornasse uma mulher crente. Imagina se Ruth não se tornasse uma mulher crente. A vida dela seria uma desgraça, perseguida, discriminada, sofrida em Belém. Mas Deus começou a trabalhar nela e ela não sabia isso, até que ela se declarou crente no Deus dos Hebreus. O teu Deus é o meu Deus, não é? Providencialmente, Deus fez com que Ruth esperasse pacientemente até o tempo correto de agir. Ruth não tinha ideia alguma do que a aguardava em Belém. Ela simplesmente obedeceu, não foi a um mandado, não. Não foi a um chamado, não. Deus nunca disse, Ruth, vai para lá. São impulsos que Deus coloca em nosso coração que nós nem sempre temos olhos para ver e coração para entender. E ela foi. Providencialmente, Deus fez com que Ruth se houvesse amorosamente com a sua sogra. Disse Ruth a Moabita, está lá em 2:2. Deixa-me ir ao campo, sogra, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse, vai minha filha, vai trabalhar. Ruth fez com sua sogra o que muitas noras se recusam a fazer. Ela tratou muito amorosamente, de modo muito diferente do padrão das muitas famílias. Hoje, as relações entre nora e sogra são motivo de piada. Mas não por causa de Ruth. Há muitas Noemis que queriam ter uma Ruth, ou Ruths que queriam ter uma Noemi. Cai entre nós. Tem umas briguinhas entre noras e sogras. Porque as noras roubaram os filhos delas. Esse troço é delicado. Você não ouve muito nora falar de sogra, eu amo a minha sogra, ou vice-versa. Mas Deus preparou essas mulheres para esse laço extraordinário entre elas. Providencialmente, fez com que Ruth se portasse honestamente no campo da colheita. Ruth foi trabalhar. Ruth era mais nova, portanto mais forte. Noemi já devia ser madura e não tinha forças para ir no campo, trabalhar, colher espigas. E colher espigas é um serviço que se faz de sol a sol durante o dia. E Noemi não tinha essa força, então Ruth foi. E ela trabalhou honestamente, ela recebeu a aprovação dos funcionários da fazenda onde ela foi colher. Ela portou-se como uma mulher de Jeová, uma mulher de Jeová. Deus preparou Noemi, Deus preparou Ruth, Deus preparou Boaz. Deus podia fazer com que Noemi e Ruth, aliás, Ruth especialmente, trabalhasse numa terrinha de um pobretão, mas Deus fez com que ela se ligasse a um homem rico. Tinha Noemi um parente de seu marido, 2:1.
senhor de muitos bens, um cara rico. Ele tinha muitas propriedades que não era comum a outros homens na época. A grande maioria, como hoje, é composta de empregados, não de proprietários. Deus se serve tanto de ricos como de pobres para executar os seus planos redentores. E neste presente caso, ele preparou um homem rico para ser o executor dos seus planos. Eu não vou ter tempo de falar isso, depois o senhor fala. Ele se tornou o resgatador delas, o Goel. Quem falou? Muito bem, o Goel, o resgatador. Precisa ter dinheiro para ser resgatador. E Deus providenciou Boaz. Boaz era um homem forte. Como é que você sabe disso, reverendo? Ele se chamava Boaz. A palavra Boaz quer dizer aquele que é forte. Aquele que é força. Boaz era um empregador cheio de fé. Um homem temente a Deus, um homem crente. Veja a conversa dele com os empregados, que não é a conversa dos empregados de vocês e nem das empregadas de vocês, mulheres. Eis que Boaz veio de Belém, foi lá para a fazenda dele e disse aos colhedores, aos segadores: o Senhor seja convosco. Quando é que você faz assim com a sua empregada? E eles responderam: o Senhor te abençoe, patrão. Era uma conversa de gente que se respeitava, de gente que se amava. Havia um tratamento muito jóia de um homem crente com funcionários que provavelmente tinham a mesma fé porque eram judeus. Boaz era um homem cortês com seus empregados. E a dimensão espiritual das pessoas determina os relacionamentos delas e o modo de se tratarem mutuamente. Você, patrão, você, patroa, você tem o dever de tratar bem aqueles que servem vocês. Mas é sermão de quê hoje? Não, é comportamental. As coisas de Noemi foram comportamentais, as coisas de Ruth foram comportamentais, de Boaz também, dos empregados também. Em sua providência, Deus começa a revelar um plano. Ele começa a pôr em prática alguma coisa que ele já tinha resolvido, mas ele não tinha comunicado a ninguém. Quando Ruth disse: eu vou colher espigas, ela falou assim a Noemi: vai. Só que vivendo poucos dias ali em Belém, antes de começar a trabalhar, ela descobriu que tinha um jeito de arranjar comida. Alguém leia para mim um texto de Deuteronômio 24:19. Deuteronômio 24:19. Quando no teu campo pegares a messe e nele cresceres os peixes de espigas, não botarás a tomada. Deixa as espigas lá. Vai para frente, vai colhendo, vai colhendo. Isso é a ordem divina. Ok, e aparece em vários lugares, que Deuteronômio 24:20, leia o 20 também. Quando sacudires a tua oliveira, não botarás a colher o fruto dos ramos, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Eu tenho outros textos aqui da Bíblia que falam a mesma coisa. Deus tinha provisão para o pobre. E Ruth se qualificava exatamente para isso. Primeiro, Ruth era pobre, não tinha onde comer. Ruth era o que mais? Viúva, o que mais? Estrangeira. Ela tinha todas as credenciais para poder trabalhar nos campos colhendo as espigas que eram deixadas.
E ela não teve dó de si mesma, ela se pôs a trabalhar. Ela não ficou passivamente esperando ao Deus dará. Deus deu para ela, mas ela teve que trabalhar. Deus providencia para nós o pão de cada dia, mas você tem que trabalhar. E foi assim que Ruth fez. Em sua providência, Deus supervisiona os resultados. Ela se foi, verso 2, 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Isto é, o pessoal colhia, se ficava espigas no meio do caminho, eles iam embora, não podiam voltar. É para pobre, é para estrangeiro, é para órfão. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eu acho que o escritor disso aqui, há quem diga que foi Samuel. Eu acho que Samuel deu uma escorregada. Deu uma escorregada. Ele não era bom de teologia. Por causa de quê? Casualidade. Não tem casualidade. Há casos, diz o hino que cantávamos, há casos para mim, não haverá. Por detrás estava uma mão poderosa, silenciosa, que não contou nada o que estava fazendo. E Deus foi peneirando a coisa de tal forma que ele trouxe bênçãos. Ruth não sabia do que estava para acontecer, mas nada acontece sem a superintendência divina. Mesmo um pingo d'água faz diferença nas manifestações providenciais de Deus. Mas nada acontece na providência divina casualmente. Nenhuma das folhas de uma árvore caem sem que haja uma determinação divina. Nenhum cabelo cai da cabeça, eu estou vendo dois na minha frente assim. Tem outro ali, sem que Deus autorize. Eu já disse para vocês, eu já consolei vocês anteriormente, dizendo que na nova terra não vai ser assim. Mulheres, preparem para receber homem cheio de pelo. Ruth não sabia, eu repito, o que estava por acontecer. Ruth não tinha nenhuma intenção de encontrar um homem, nem Boaz de encontrar uma mulher. Mas a providência por detrás estava operando. O Deus das grandes coisas também é o Deus das coisas pequenas. O Deus que pendurou as estrelas do céu, que cuida, que mantém, que sustenta todas as estrelas, é o mesmo que cuida dos cabelos da sua cabeça, é o mesmo que cuida das coisas grandes. Deus não deu somente espigas para Ruth, Deus deu Boaz para ela. As circunstâncias da vida nossa são as pegadas através das quais Deus opera. A nossa vida é composta de uma série de vais e vens. O caminho está à frente, mas nós não conseguimos divisar o que vem na frente até que a coisa chegue. Caminhamos por uma trilha cheia de densa neblina, mas que vai clareando à medida que as providências divinas se realizam em nossa vida. Pela manhãzinha, o sol começa a surgir, mas ele não surge repentinamente. São raios que começam a alumiar o céu, depois começam a brilhar e brilhar e brilhar. É como a luz da aurora, as ações da providência divina. Como é que fala? Vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Assim aconteceu com Ruth. Deus foi arranjando as coisas. Deus foi montando o quebra-cabeça.
e o presente veio. Em sua providência em Belém, Deus foi muito inesperado na sua ação. Vou repetir. Ruth não estava atrás de marido, muito menos Boaz atrás de uma mulher. Ruth estava ansiosa para a sua subsistência. E Deus dirigiu Ruth para a única pessoa que poderia retirar da pobreza a Noemi e ela própria. Deus faz com que vidas daqueles personagens se cruzem e vemos Deus fazer isto por toda a Escritura. O que aconteceu com elas, repito, não é casualidade, é obra providencial de Deus. Deus estava preparando o resgatador delas. John Piper, um escritor contemporâneo, eu o conheço pessoalmente, ele é um norte-americano e ele diz que Deus está fazendo 10.000 coisas em nós, agora. Todavia, nós entendemos umas 2 ou 3 coisas que Deus está fazendo em nós. Não somos capazes de imaginar outras tantas providências que Deus toma para nos abençoar. Só mais tarde, quando as bênçãos chegam, é que a gente percebe. Deus opera todas as coisas para o nosso bem e para a glória dele. Um dia nós aprenderemos a contar e a juntar as peças do grande quebra-cabeça, para que nós entendamos um pouquinho melhor o que providência significa. Terminar. Deus está sempre pronto a proporcionar algumas noções importantes. Deus está sempre pronto a proporcionar soluções para problemas que ainda não sabemos que temos. Ele está lá na frente, resolvendo os problemas sobre os quais não temos noção alguma. Antes de você perceber, a providência está trabalhando por você. Segunda coisa, Deus opera a respeito do futuro enquanto nós estamos vivendo o presente. A providência sempre chega na frente, sempre antes de nós. Deus está sempre trabalhando enquanto as nossas necessidades estão se formando. Aprenda a dormir descansado a respeito das coisas que vão acontecer no dia de amanhã. Há uma verdade na Escritura que fala assim que aos seus amados Deus dá o pão quando? Enquanto dormem. Vocês sabem por que vocês ficam preocupados? Deus está sempre na quarta-feira preparando as coisas do sábado. Ele vai sempre adiantando-se às coisas. E quando chega a hora própria, acontece. Olha, aconteceu. Deus supervisiona os resultados. Não havia elementos claros que delimitavam os campos. Não havia cerca, não havia arbustos plantados para limitar os campos de fulano, de ciclano, de beltrano. Ruth foi trabalhando. De repente ela caiu no campo de Boaz. Ela se viu no campo de Boaz. Coincidência. Casualidade. Não foi acaso, mas foi obra da providência de Jesus, o Redentor, ou melhor, de Deus, o Redentor, que ela tem entrado no território do campo de Boaz. Deus se serve da ignorância nossa, como se serviu da ignorância de Ruth, para ter o primeiro contato com Boaz. Nada escapa
ao controle do Eterno nas suas providências. Não houve acaso nesse evento, nem casualidade, nem destino cego, mas a perfeita obra providencial de Deus para a alegria e felicidade de uma família que estava para constituir. Se você conhece a história, e nós conhecemos do fim para o começo. Ruth arranjou um grande homem, provavelmente ela uma grande mulher. E Noemi arranjou um netinho que ia ser o bisavô de Davi. Não é sem razão que Deus fez com que Ruth entrasse na genealogia de Jesus Cristo. Uma estrangeira, uma mulher outrora ímpia, assim como a outra lá, como é que é? Raabe. Uma sem vergonha e outra ímpia. Deus catou e trouxe para ser parte da genealogia de Jesus Cristo. Deus faz surpresas para nós. Deus deu Boaz para Ruth, Ruth para Boaz. E aquela velha que não podia mais ter filhos e nem estava na época mais, a madre havia cessado, segurou o pequeno nos braços. O bisavô de Davi, o ascendente mais importante de nosso Redentor Jesus Cristo. Não vos preocupeis com o que é vez de comer, com o que é vez de beber. Nós somos chamados a confiar no Deus que trabalha quando a gente não vê. Deus ajude você a entender isto. Eu escolhi Ruth, a pregação de hoje, para mostrar um aspecto prático da providência divina. E vocês têm que olhar Ruth com essa perspectiva. Boaz com essa perspectiva e Noemi com essa perspectiva. Coitado da órfã. Sem Deus, ela ficou órfã. Eu estou fazendo um jogo de palavras. Sem Deus, ela ficou órfã. Sem Deus, sem esperança no mundo. Mas a outra, santamente atrevida, disse: o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Deus seja bendito por esta bela história. Por este romance. Continua hoje à noite, se puder, na Bíblia, leia o restante e veja o namoro dos dois. O fato dela deitar ao lado do lugar, da eira onde ele estava, é muito joia. É possível que algumas de vocês que são viúvas se arrisquem a querer casar. Mas Deus não vai contar nada para você antes. Se acontecer, vai acontecer. Não por casualidade, mas por providência divina. Assim seja. Amém.